Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Burke Nocaute, o seu jornal conservador que nocauteia as fake news e o politicamente correto. Eu sou o Diego Rosa e ao meu lado Pedro Henrique, nosso comentarista político. Pedro, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite quem tá assistindo a gente. Bom, mais um dia pra gente comentar as peripécias brasileiras. Peripécias da política brasileira. Exato. Que é mais envolvente que uma série da Netflix. Exato. Não é mesmo? Então, confira hoje já os destaques desta quarta-feira. Com o fim dos likes no Instagram, cresce novo grupo de desempregados no Brasil, os ex-influencers. Ministro com nome estranho falou que vai trazer iniciativa privada para a universidade pública. Parece sonho, mas é real. Grande dia, brasileiros já podem sacar o FGTS. Essas e outras traquinagens você só vê agora no Burke Nocaute. Vem, cheirosa! E agora que você já está por dentro do que nós iremos comentar aqui, não é mesmo, Pedro? Já está preparado para ficar bem informado? Cheque agora mesmo a sua inscrição aí no canal, vê se você já está inscrito. Se não tiver, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando a gente entrar no ar, para você não perder nenhum Burke Nocaute, nenhum dos outros quadros. O Pedro estreou programa novo essa semana aí também, né? Burke Pocket. O Burke Pocket, a gente também tem entrevistas, muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, já deixa o seu joinha também nesse vídeo. Exato. Para ajudar o nosso vídeo a ficar bem ranqueado aí no YouTube, não é mesmo, Pedro? Isso aí. E falando em ranqueamento, em redes sociais, vamos falar sobre o Instagram. Bora. Hoje o Instagram anunciou Resolveu lacrar. uma mudança aí na sua... uma atualização, na verdade, na sua plataforma, não é mesmo? Sim. Porque agora você que já usa o Instagram, você deve estar acostumado lá, né? Você vê o número de likes embaixo de todas as publicações. Esse número não vai mais aparecer para os usuários. A justificativa da empresa, né, foi que eles estão buscando evitar competições e incentivar os usuários a focarem nas histórias compartilhadas na rede social. Ou seja, as pessoas postam lá com medo de flopar. Esse é o termo, de flopar. De postar uma foto num horário, de repente, que não é muito legal, e não ter tanto retorno em curtidas, né? Porque hoje as pessoas realmente elas postam pensando já no número de curtidas que vão ter. Exato. Só que eu tenho uma crítica a fazer, que parece que a intenção ela é boa. Talvez pareça. Mas eu acho que não foi muito funcional essa ação do Instagram, né, Pedro? Porque se você clicar lá, aparece quem curtiu. Então, assim, dá pra ter uma... Eu acredito que não vão ser todas as pessoas que vão contar quantas pessoas têm curtido, mas dá pra você ter uma ideia de quantas pessoas curtiram. É um tipo de mudança que é pra inglês ver, pra fazer um discursinho bonito, mas que efetivamente não tem nada. Na prática não muda muita muda coisa, nada. porque Exato. se você clica lá, outras pessoas curtiram. Você tá com o Instagram, abre aí, dá uma conferida. Você vai ver que se você clicar lá, aparece quem curtiu, mais ou menos como funciona nos stories, né? Isso. Você vai arrastando. Então, tipo assim, dá pra você ter pelo menos uma ideia ali, só de bater o olho de quantas sua publicação foi bem sucedida Ou não. ou não. Exato. Entendeu? Então acho que quem fica triste com isso vai continuar ficando triste e ainda vai ter que perder tempo contando quantas pessoas que visualizou. E esse é o grande problema da modernidade, né? Tentar agradar todo mundo, tentar construir um discurso, um dispositivo ou uma maneira de ensinar no qual todos sejam contemplados e ninguém seja ofendido. Hoje qualquer coisa ofende, gente. Então, assim, se a gente for ficar pensando, mas se a gente vai ficar ofendida com pouca curtida e a culpa é do Instagram, sabe? O Instagram ele não pode cuidar do mundo. Então fique tranquilo, Instagram. Não precisa tomar as dores do mundo. Fique tranquilo você também, se você é fraco de feição e de repente a sua publicação não tem muita gente curtindo. Se você é uma pessoa chata também, que só posta porcaria na rede social, não tem problema. Se você não faz o upgrade da beleza desde 2001, não tem importância. Não tem problema, não se importa com isso não. O importante é ter saúde, o importante é você estar trabalhando, pagando as contas. E seguindo o padrão de beleza da modernidade, das obras de arte, principalmente, que é seguida, você tá muito mais na moda do que a gente bonita. Exatamente. Você tem uma cultura abstrata, você tem uma beleza abstrata. Você tem uma beleza abstrata. Não é mesmo? Fica triste não, amigos. Ninguém foi feito A pra deformidade é uma deformidade dependendo do ponto de vista. Depende do ponto de vista, exato. É tudo relativo, não é mesmo, Pedro? Tudo é relativo. Né? Então é isso. E como eu bem disse na escalada, eu fico preocupado agora com as blogueirinhas, com os influencers. Eu não fico nem um pouco Como que eles preocupado. vão receber os mimos, cara? Pois é, pra isso mim... aí é uma coisa do Instagram a se pensar, cara. Pra mim, todos podem ser jogados no oceano sem boia. Isso é muito Não mal, fará cara. falta. Isso é muito mal. Então vamos falar agora de MEC, porque... né, o ministro Weintraub disse aí nessa semana que não ia privatizar as faculdades, disse que ia anunciar nos próximos dias mudanças para as universidades, né, que ele classificou como
alternativas funcionais ou Sim. algo do gênero, anunciou quais serão essas alterações hoje, né? Aliás, comunicando os reitores das universidades sobre um projeto que prevê para as universidades federais um aporte de 102 bilhões, 50 bilhões utilizados do orçamento das próprias instituições, usando bens imobiliários, incentivos fiscais, recursos da Lei Rouanet, entre outros. A iniciativa ainda prevê o plano de alterar a configuração jurídica das universidades federais, tornando-as abertas para o mercado. Ou seja, vai ser dinheiro privado entrando nas universidades públicas, Pedro? Eu não Isso. entendi muito bem. Você poderia me explicar? O Brasil, ele praticamente é um dos poucos países do mundo, poucos não, ainda tem um bom número, mas o Brasil é um elefante branco, né? É um país de dimensões continentais, então tudo aqui é mais caro. E o Brasil é um dos poucos países que se busca ser desenvolvido, que busca se desenvolver, principalmente, melhor dizendo, que ainda continua com um modelo inteiramente estatal de ensino. Só pra gente ter ideia, as grandes universidades do mundo, as maiores universidades do mundo, elas têm basicamente 40% do seu dinheiro, do montante que recebe, de todo o dinheiro bruto que ele possui, apenas 40% é dinheiro do Estado, fazendo uma média, e 60% é de meios privados. E isso é muito interessante porque isso varia muito. Tem universidade que ela é toda privada, não tem nenhum recurso público envolvido no meio. Então a gente percebe que o Brasil está seguindo um modelo muito atrasado, diria até mesmo não mais atrasado, mas jurássico na educação. Porque hoje as vias privadas têm muito mais recursos para oferecer para uma educação do que as públicas. Vou explicar por quê. Os recursos públicos, eles simplesmente pagam as contas que devem ser pagas. Por volta de 85% dos gastos da educação brasileira é voltada com pessoas. E o restante é o que sobra para estrutura, para investimentos em ciências, para investimentos em bolsas, etc. Ou seja, 85% do que o Brasil gasta já está comprometido. Então praticamente não há margem para investimentos e inovações. E da onde que tem que vir esse dinheiro? No modelo atual de legislação, não tem como. Ou o Brasil começa a recolher mais dinheiro para aí ter mais dinheiro para investir, ou ele não tem mais como fazer isso, porque não há dinheiro para tal. Então, o modelo de privatização, ele tem vários benefícios. O primeiro dela que eu gostaria de destacar é o benefício do incentivo à pesquisa. Nos Estados Unidos é muito comum, no Canadá é muito comum, em alguns lugares da Europa, principalmente na Alemanha, grandes empresas como Volkswagen, GM e outras grandes fábricas manterem polos dentro de universidades a fim de fazer pesquisas dos seus próprios produtos. Ou seja, manter um centro, um laboratório de pesquisa para atualização dos seus próprios produtos. Então, não se trata de filantropia, se trata de interesse da própria empresa manter uma universidade. Muitas dessas universidades, de outro modo, para abater impostos de renda ou outros tipos de impostos, fazem doações gigantescas. Muitas universidades sequer precisam do aporte do Estado, porque apenas uma doação de uma grande empresa já paga todos os benefícios e custos da universidade. Eu estava lendo alguns comentários do Break Pocket que eu gravei agora há pouco, e eu vi alguma gente falando assim, mas falta o dinheiro dinheiro privado se tornar bolsa. Mas isso é consequência. Não precisa ser definido isso por lei. Por que é consequência? Porque uma empresa isso já acontece de maneira indireta hoje. Uma empresa que precisa de estudantes numa área, automaticamente ela vai incentivar e vai buscar nos seus próprios quadros de funcionários pessoas que possam estudar nessa área, e ela automaticamente pagará a sua bolsa. Então, as bolsas, o revertimento de bolsas através da iniciativa privada é uma coisa automatizada. Não é preciso o Weintraub criar uma lei para que incentivos privados se tornem bolsas. Isso vai acontecer de maneira automática. E outra situação que também é exposto por Weintraub é que agora as universidades também vão poder receber doações de ex-alunos, que também é muito comum nos Estados Unidos. Ex-alunos que se tornam bilionários, trilionários, e por um sentimento de pertença ou de gratidão, resolve
anualmente ou mensalmente doar o dinheiro, doar uma quantia de dinheiro para a universidade da onde ele saiu. Nos Estados Unidos isso é tão comum e tão forte que há universidades que conseguem pagar todos os seus gastos apenas com doações de alunos. Caraca. Então, assim... Você doaria alguma coisa para a universidade onde você estudou, Pedro? Não. Eu Não. doaria algumas coisas, mas acho que não seria de grande serventia pra eles. Eu não daria nada, apesar de ter deixado amigos lá, mas eu acredito que no caso do Brasil o sistema é podre, então eu não vou alimentar o sistema. Entendi. Nenhum rancor. Não, com quantas pessoas que estão lá, não. Beleza. Mas eu sei que você tem, bicho Então, ruim. não, claro que não. Então, basicamente é isso. O aporte que eles acreditam que vão conseguir é de 102 bilhões. É praticamente dobrar hoje o valor que o Brasil investe em educação, que fica por volta de 100 bilhões de reais. Dobrando esse valor, com certeza sobrará dinheiro para investimento, ciência, tecnologia e etc. Não se sabe até o momento por que o Brasil até hoje não chegou nesse modelo, dado que é visível que o modelo estatal não está funcionando, é visível que a gente não exporta conhecimento, é visível que o Brasil na área de conhecimento, no ramo exterior, é um nada. Ah, Pedro, mas tem aquele projeto daquela pessoa que fez sucesso lá no Reino Unido. Tá bom, é um projeto. Não é a regra, é a Não exceção. é a regra, exatamente, é a exceção. Então não adianta a gente tratar como regra as exceções. E é isso, eu creio que o Brasil entrou finalmente parece que o Weintraub trouxe a modernidade para a educação brasileira. Bacana. Então, parabéns ao ministro. Ainda faltam algumas lacunas, por exemplo, ele não explicou como é que ele vai fazer isso. Algumas coisas vão ter que ser mudadas na Constituição, outras em algumas aportes de lei que é característico da educação. Provavelmente ele vai explicar isso de maneira mais adequada, mas de maneira geral, de maneira central, eu posso dizer que o modelo apresentado é um modelo moderno, um modelo que a ciência brasileira precisa de fato. Show de bola, então, de acordo aí com o ministro Weintraub, e a Sim. gente deseja boa sorte ao trabalho do ministro, que ele consiga reverter o atual panorama, né, da educação Sim. brasileira. Mas agora vamos falar de Tabata Amaral, né? Sim. Nós aqui que amamos Tabata Amaral. Eu não, minha noiva tá assistindo, eu não amo ninguém. Não, nós além amamos dela. Tabata Amaral. Te amo, amor. Tá nas regras do instituto aqui, gostar da Tabata Amaral. Mentira, a gente não gosta da Tabata Amaral, mas a gente gostou do voto dela a favor da reforma da Previdência. A gente cogitou aqui que ela seria punida pelo PDT e a punição veio de fato, né? Ela e mais 7 deputados foram punidos por conta do voto contrário, né, das diretrizes do partido quanto à reforma da Previdência. Enquanto essa punição durar, os deputados não podem representar o partido nas direções estaduais e nacional e no Congresso e também usar a legenda do PDT. As informações são do portal G1. Pois isso aqui é muito complicado, eu vou explicar pra você que é complicado. De antemão vai parecer que eu tô protegendo o PDT, mas eu não tô, eu vou explicar por quê. Quando uma pessoa se filia a um partido, pressupõe que ela, de uma maneira geral, concorda com as diretrizes daquele partido. Não faz sentido eu como um comunista, me filiar ao Partido Novo. Não faz sentido eu, um conservador, me filiar ao PCdoB. Não é o caso da Tabata Amaral, mas vem comigo que vocês vão entender. Vem comigo. A Tabata Amaral, ela, numa convenção do PDT, que recentemente feita, se eu não me engano foi em janeiro, posso estar errado da data, mas salvo engano foi em janeiro, a questão sobre como votaria o PDT na reforma da Previdência tinha sido fechada. E o presidente do PDT postou esse vídeo, e nesse vídeo ele pergunta, a Tabata Amaral está do lado dele, sorridente pra caramba, abraçando ele, pergunta se tem alguém que seria contrário à decisão do PDT de ser contrário à reforma da Previdência. Todos aqueles que concordassem com a postura de ser contra, que levantassem os crachás. Ela levantou o crachá. Existe alguma pessoa contra essa união? Tipo uma Exato. coisa meio assim. Exato. Ela levantou. Ela levantou o crachá. Então ela concordou que o partido tinha que ser contra. E daquela maneira deixou muito claro, pelo menos subentendido para todos, que ela também seria contra. Correto? Com um sorriso, volto a falar, com um sorriso no rosto, de maneira muito amigável, não demonstrando nenhum tipo de discordância, enfim. Aí chega a data da votação, ela se coloca contra. Para nós,
que entendemos a Para necessidade da nossa reforma. alegria. Achei que você ia puxar um para nossa alegria. Nossa alegria. Não. Mas para nós que somos favoráveis, somos liberais economicamente dizendo, e entendemos a necessidade matemática, não se trata de ideologia da reforma da Previdência, para nós foi muito bom o voto dela. Mostra, Sim. inclusive, que ela tem consciência, apesar de eu ter muitos pés atrás com a Tabata. Foi estratégico também pra como imagem eu falei dela, né? pra ela, como eu falei pra vários amigos que se empolgaram com a Tabata, inclusive com o André Assi. O André, ele é brincalhão. Ele é brincalhão. É, o André ele Assi- sabe, o ele André- tá com o pé no chão. Pra quem não entendeu a brincadeira, o André Assi está flertando com a Tabata. Amaral. Ele vive Exato. postando no Twitter, no Facebook, que ele Isso. tá apaixonado pela Tabata. Brincadeira, mas Brincadeiras à parte, né? eu comentei com ele, eu falei assim, não adianta nada ela votar na reforma da Previdência e daqui a pouco ela votar por cota, votar por taxações de empresas, votar por aumento de taxações de superfortunas. Então, Exato. E a gente entende também, pelo menos, né, da nossa parte aqui, que isso também pode ter sido bem estratégico pra imagem da Tabata Amaral. que ela está Acho que querendo tem- algo futuro pra isso. Porque ela sai disso, vamos supor que o PDT expulse ela do partido, ela sai bem fortalecida. E tem Né? Com a imagem de nova política, ela- a imprensa vai reforçar E essa ela fez ideia. uma aproximação muito forte do PCdoB também. Então, assim, tem muitas elucubrações que a gente pode fazer. E, de fato, ela parece ser bem próxima do Dória. Enfim. Exato. Mas isso ainda a gente está no terreno do sim, então não tem muito o que falar por enquanto. Mas vamos voltar a Tabata e o PDT. Então, quando ela vota ali positivamente em questão da reforma, os correligionários deles, o presidente do partido, entende que ela traiu o PDT. E nessa visão partidária, entenda, agora que eu falei que vai parecer que eu sou a favor do PDT. E na visão Tá se partidária... colocando no lugar do PDT. E na visão partidária, a impressão é justamente essa. Ela deu a palavra dela num momento e depois ela contrariou essa palavra, deixando o partido na mão e ainda expondo o partido ao ridículo. Seria a Tabata uma pessoa indecisa? Bipolar? Sim, mas eu acredito que ela tem o direito de mudar de opinião. Eu sei, tô brincando. A questão geral é que, ora, ela é filiada a um partido que tem uma cartilha. E o partido decidiu que ela não seguiu a cartilha. Esse é o problema do partido. Por isso que eu sou totalmente contrário a qualquer partido conservador. Se ele não seguiu a cartilha do partido, e agora o partido está processando ela e afastando ela, suspendendo ela do partido. Olhando com os olhos do partido, faz sentido. Olhando com os olhos do partido, repito. Aham. Agora, tirando todo o contexto partidário, para mim o partido está sendo totalmente tirânico, autoritário. Ou seja, uma pessoa não pode discordar da maioria, mas ora, o princípio democrático, o princípio individual é de que a liberdade de expressão sobrepõe qualquer tipo de instituição, coletivismo. Então, Tabata Amaral não cometeu nenhum crime, nenhum tipo de traição. Ela simplesmente colocou a sua consciência acima daquilo que foi decidido pelo partido. Seria o combinado não é caro pro lado do PDT, Exato, né? mas de fato não há erro de Tabata de maneira geral olhando. Só que com olhares partidários, ela realmente cometeu um erro e o partido resolveu expulsá-la. Então, sabidamente ela estava tomando... Suspensa, na verdade. Tá suspensa. Mas sabidamente ela tomou uma postura que provavelmente geraria essa situação. Ela não é bobinha, ela sabia que essa situação provavelmente iria chegar. Sim. E ela assumiu os riscos. E ela também é uma pessoa madura, não é o fim do mundo. O PDT sempre foi esse PDT, desde Brizola. Então, assim, a gente conhece o PDT, não é de hoje. Então, sem sustos, eu não tô nem um pouco assustado, não tô nem um pouco surpreso com a atitude do PDT. Eu tô surpreso com que vocês não saibam que o PDT é assim. Essa é a minha surpresa. O PDT então, de Ciro Gomes, PDT de Brizola, exato. como você bem disse. Então, assim, segue o jogo, galera. Bola pra frente. Não se prenda a isso. E vamos ver. Muda de partido. E vamos ver pra onde a Tabata vai, né? Tem uns boatos aí de que ela estaria aí próxima do PSDB. Pois é. Pra, de repente, o Dória, com o interesse dela, concorra uma prefeitura, que eu acho muito difícil ela assumir esse... Que, vamos falar a verdade, o Poder Executivo é uma bucha danada se assumir, né? Uma cidade como a de São Paulo, E ela danada, também é bem nova ainda, bem né? nova. Eu não sei se ela gostaria disso, Ela não conhece tanto, assim, a administração pública de dentro. Mas vamos ver quais são os próximos capítulos da vida de Tabata Amaral. Mas o fato é que, mudando um pouco de assunto, quem deve estar muito feliz hoje é Arthur Duval, o Mamãe Falei.
Você lembra daqueles vídeos logo no começo do canal do Arthur, quando ele ia pra rua e perguntava: Sim. Você sabe quanto rende o FGTS? Tem que sacar o FGTS. Arthur deve estar chorando de alegria agora, porque o presidente Jair Bolsonaro, o governo, vai liberar o saque do FGTS, Pedro. Isso. Né, para tentar estimular aí a economia e dar uma resposta ao Congresso, o governo deve anunciar ainda nesta semana a liberação do saque de até 35% do valor das contas ativas do FGTS de recursos do PIS/PASEP. As duas liberações já tinham sido prometidas pelo governo em maio e estavam no aguardo do avanço da reforma da Previdência para sair do papel. Pedro, quem vai poder sacar? Como funciona? Porque eu tô empolgado. Bom, aquelas pessoas que têm um FGTS ativo e tem um montante para ser sacado, poderá sacar. Lembrando que a FGTS é uma poupança coletiva, uma poupança obrigatória, né, para quem tem carteira assinada, e essa poupança vai sendo renovando dentro da Caixa Econômica Federal. Essa é uma medida que o Paulo Guedes tomou, é um gatilho que o governo tem, todos os governos têm, na verdade, de requentar a economia, uma economia que está estagnada, que é o caso do Brasil hoje. O crescimento nosso não passa de 0,3%, o PIB tá em 0,82, que é um número muito baixo. Então, basicamente, Paulo Guedes ele tá usando uma artimanha legal, não tem nada de ilegal quanto a isso. Eu sou contrário ao FGTS, mas aí já é outra discussão. Já existe, né? Já fazer existe, o quê? Então não tem o que fazer. Então, é igual a Previdência. Se existe, vamos ter que fazer uma reforma. O ideal seria que todo mundo tivesse sua privada. Pois é. Então, vai liberar esse dinheiro, provavelmente vai requentar a economia, o povo vai retirar esse dinheiro, vai comprar mais, vai reativar créditos, vão pagar dívidas. Então, o mercado ele gira. Então, em questão de um mês, a expectativa do PIB pode crescer até mais de 1% do que hoje é 0,81%. Então, o que o Paulo Guedes está fazendo basicamente é o seguinte: gente, a gente precisa reesquentar a economia, o mercado tem que girar um pouco, senão os mostradores da nossa economia vão baixar muito, e aí é aquele negócio, alta do dólar, queda da Ibovespa e etc. Então, é uma maneira que o governo tem de controlar a economia no sentido mais amplo do termo, né? Não controlar com mãos de ferro, mas fazer com que a economia tenha fôlego para continuar o resto do tempo, né? Bacana, e ainda falando em economia, parece que além dessa medida do... Como é que fala? Do FGTS, deu um branco aqui. Do FGTS, o governo também está preparando um anúncio de privatizações que podem render até 450 bilhões de reais, Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não vou me iludir com esse número, porque eu acho que o governo vai ter muita dificuldade. Eu sou um total cético nisso, porque quando a gente fala de estatais, tem muita gente que ainda tem aquela mentalidade que estatal é questão de soberania nacional, como se a gente vendesse as nossas empresas, algum poder poderosíssimo de Darth Vader ia invadir o Brasil e tomar o poder para eles, e a gente ia começar a ser escravizado por forças ocultas. É uma visão totalmente ridícula, comunista, uma visão comunista. Tem gente que acha que tudo é comunismo, né? Mas isso é realmente uma visão, uma visão comunista que não tem não tem nenhum porquê de existir. Estados Unidos quase não tem nenhuma estatal e é o país mais soberano do mundo. Hoje ninguém invade, ninguém ataca, seja financeiramente, seja militarmente, o país. Então soberania está muito mais sobre a postura e a capacidade do Brasil de se defender do que relacionado às nossas empresas. Eu creio, inclusive, que a gente provavelmente vai chegar à metade desse valor. Mas o mais importante, antes de discutir valores, é o governo fazer agora sim é o momento, fazer uma campanha midiática lascada para que mostre o outro lado da privatização, mostra quais os benefícios de uma empresa privada. E o governo ele é muito parado, é um governo muito estagnado nessa discussão, né, nessa maneira de fazer as coisas de live, essas coisas do presidente. O presidente não é um bom retórico, então aposte em propagandas, use desses meios. Ah, Pedro, mas é caro, mas gente, caro é mesmo, ninguém está discutindo que é caro. 1 minuto de TV, você sabe quanto que é? É caro. É caro, mas é o benefício futuro.
E isso a gente vai recuperar quando tiver a privatização. Então, infelizmente, vai ter que gastar. Então, gente, o foco do presidente hoje, da equipe econômica, para mim, na minha opinião, se eles me pedissem uma opinião, nem foque tanto nos números de quantos vão conseguir ganhar caso seja privatizado. Foque na propaganda. Faça o povo entender por que privatizar é importante. Porque o próprio Rodrigo Maia falou que caso esses assuntos vá para a Câmara dos Deputados, facilmente perderá. Lá o público é estatista, os deputados vivem do Estado. Então, os lobbies das estatais dentro da Câmara é muito forte. Então, o governo ele não tem que se preocupar tanto, nesse primeiro momento, com valores. Tem que se preocupar em convencer parlamentares e o povo de que a privatização é o correto de se fazer. Bacana, Pedro. E nessa ainda, essa onda, né, de economia que nós estamos falando Sim. aqui, tá parecendo um jornal do Instituto Mises. Né? Vamos falar um pouco sobre economia, porque é o tema, né, do próximo mês do Meu Clube Conservador, nossa plataforma de cursos de conhecimento, onde você encontra vários Sim. conteúdos muito legais. E também, caso você queira, temos também um Clube do Livro, onde nós Sim. levaremos, né, oferecemos a entrega na sua casa, 2 livros esse mês, né, Isso. do Instituto Mises, inclusive, Exato. falando sobre economia, escola austríaca, para você aprender bastante mesmo sobre as questões econômicas, né, tem isso que 10 lições fundamentais de escola austríaca e ação, tempo e conhecimento, a escola austríaca de economia, que segundo o Pedro é o maior introdutório, né? Isso. É o melhor livro introdutório à teoria da escola da escola austríaca de economia. Então, você vai ter na sua mão o livro que é a base do conhecimento de escola austríaca, aquilo que você precisa para começar a entender do assunto. Muito legal. E para você que não sabe, são 2 tipos de assinatura diferentes. A assinatura virtual, onde você tem acesso à plataforma de cursos, lá onde tem palestras também, e-books, outros conteúdos que estão sendo produzidos já pela nossa equipe. E também o kit clássico, que além Sim. dessa plataforma, você recebe na sua casa o box do Burke Instituto com os livros e os brindes exclusivos. A grande sacada aqui é que você, que nos assiste todos os dias aqui no Burke Knockout, tem um mega desconto Sim. na assinatura virtual. Ela que custa R$ 29,90 sai para você por apenas R$ 4,90 no primeiro mês, né, Pedro? Isso. R$ 4,90, preço de uma coxinha. Preço de uma passagem de ônibus para você conhecer mesmo a plataforma. Isso. Pra você estudar, E ver a se gente gosta. não quer que você fique com a gente porque é barato ou porque isso é aquilo. A gente quer que você veja que é bom e fique com a gente porque você merece se dar esse presente de ter cursos exclusivos e de temáticas que você não vai encontrar em outro lugar. Plano de estudos muito bom aí, de tá Sim. abordando todos os As temas áreas que o de conservador conhecimento, precisa conhecer, né? Hoje mesmo nós estamos subindo em uma palestra do professor Felipe Martins sobre Isso. globalismo, tem palestra com a Ana Caroline Campagnolo sobre feminismo, o Sim. Bernardo Kister falando de teologia da libertação, aborto também, Exato. desarmamento, enfim, todas as pautas que você tiver curiosidade, nós trataremos lá no Meu Clube Conservador. E para conseguir esse descontão, você tem que usar o cupom de desconto que tá aqui na descrição do vídeo, Burke Knockout, tudo em letra maiúscula, correto? Você Perfeito. clica no link que tá aqui na descrição também, usa o cupom, garante seu desconto, assina, estuda, fica mais inteligente. Não tem desculpa, galera. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 10 horas. Amanhã Isso. você estará aqui Amanhã eu conosco. não estarei aqui. Oftalmo de novo. Oftalmo. Oftalmo. Esse meu olho Pedro- tá zoado. Pedro tá terrível, então oftalmo toda semana, Pedro não estará aqui, né? Vamos ver quem vai dividir bancada comigo, creio que o Diego. Provavelmente que o Diego. Provavelmente a dobradinha de Diego amanhã de novo, mas estaremos aqui de qualquer forma às 10 horas para falar sobre as principais notícias do dia. A gente vai ficando por aqui, Pedro. Galera, fiquem com Deus. E caso vocês não acreditem em Deus, não importa, porque ele não precisa da sua crença. Tchau. Até amanhã. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.